Olá, 27 de agosto de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Deputado Estênio Rezende e esposa sofrem acidente automobilístico. Aposentados e pensionistas começam a receber primeira parcela do 13º nesta segunda. Sampaio desencanta, bate o Paysandu e quebra a sequência de 12 jogos sem vitória. Encontro reúne startups maranhenses dirigidas por mulheres. E no estúdio eu converso com uma importante liderança política do estado, o ex-prefeito de Timon, Chico Leitoa, sobre as eleições de outubro. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos começando aqui pela TV Difusora o nosso Bom Dia Maranhão, segunda-feira, começo de mais uma semana. Tudo de bom para você que nos assiste aí no interior do estado, em Codó, Caxias, Imperatriz, Bacabal. Um ótimo dia, uma boa segunda-feira para você. Fique ligado aqui. A informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia está aqui na TV Difusora. E nós começamos o Bom Dia de hoje falando sobre um acidente que ocorreu nesse fim de semana, envolvendo o deputado Estênio Rezende e a esposa dele da BR-316. A colisão foi entre dois veículos e, lamentavelmente, um dos motoristas morreu no local. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo. Uma colisão frontal entre dois veículos na BR-316, na altura do município de Olho d'Água das Cunhães. O condutor de um dos carros morreu na hora. Ele foi identificado por Fabiano Soares Souza, de 38 anos de idade. No outro carro estava o deputado Estênio Rezende, a esposa do deputado, Andréa Rezende, que é candidata a deputada estadual, além do motorista. Estênio Rezende foi socorrido e trazido para este hospital em São Luís. O político teve ferimentos na testa e fraturou o ombro. A esposa do parlamentar foi levada para o Hospital Macro-Regional de Santo Inês, mas já foi transferida a São Luís. O quadro clínico dela, segundo as últimas informações, é mais crítico. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo este inspetor da PRF, independentemente do que tenha motivado a colisão, ele lembra que é fundamental os condutores terem tranquilidade no trânsito para evitar acidentes. Às vezes a pessoa está com pressa de chegar no seu destino e acaba esquecendo coisas básicas no que se refere à condução do veículo. E isso, infelizmente, causa acidentes. E geralmente acidentes causam mortes, feridos, muitas lesões. Infelizmente tem acontecido. O acidente envolvendo o deputado foi ocasionado por uma ultrapassagem indevida. O inspetor lembra ainda que dirigir com os faróis acesos ajuda a evitar colisões. Os dados são aí, tem evitado bastante acidente, até porque a pessoa com farol ligado durante o dia, ele é visto com mais facilidade. A assessoria de comunicação do deputado informa que ele e a esposa fizeram exames ontem à tarde, que o quadro é estável. O motorista do parlamentar, identificado como Davi, inicialmente foi levado para Bacabal, mas também já foi transferido aqui para a capital São Luís. Por volta de 10 da manhã, um novo boletim será divulgado pelo hospital em que eles estão internados. São 7 horas e mais 4 minutos. Olha, a partir de hoje, aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º salário. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, participa conosco aqui do Bom Dia. Ô Eduardo, qual é a estimativa de valores aí dessa primeira parcela, desse abono para os aposentados e pensionistas? Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima semana a todos. Uma notícia muito boa, né, Adalberto? Em períodos aí de crise financeira, uma notícia como essa sempre é bem-vinda. Olha, Adalberto, a estimativa é acima de 20 bilhões e meio de reais, mais precisamente 20 bilhões e 600 milhões de reais que devem ser injetados na economia brasileira, devem ser pagos já nessa primeira parcela do abono salarial, a primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas no período de 27 de agosto até o dia 10 de setembro, então tendo início hoje, de 27 de agosto até 10 de setembro, esse pagamento da primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas. Todos têm direito, a exceção são aqueles aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício do 13º salário só depois de janeiro de 2018. Aí nesse caso, no caso vão receber só a partir depois de janeiro de 2018, aí nesse caso vai ser calculado aí o tempo que essas pessoas, esses aposentados e pensionistas têm direito no caso, aí vão receber o benefício com base nesse cálculo, essa é a única exceção. Além de aposentados e pensionistas, tem também outras pessoas que já devem receber a primeira parcela do 13º salário, já a partir de hoje até o dia 10 de setembro, são aquelas pessoas que recebem também pensão por morte, auxílio doença,
auxílio acidente, auxílio reclusão ou salário maternidade. Aqueles que recebem benefícios assistenciais como benefício de prestação continuada e renda mensal vitalícia não têm direito ao abono salarial. Uma outra notícia boa é que nessa primeira parcela do 13º salário, ela vai vir isenta de imposto de renda, não vai ter nenhum tipo de desconto. Esse desconto só será feito na segunda parcela do 13º salário, que a estimativa, a expectativa é que seja paga aí essa segunda parcela do 13º, só nos meses de novembro e dezembro, aí sim com desconto. A gente preparou uma tabela aos telespectadores, as pessoas poderem acompanhar como é que será feito esse pagamento, será efetuado esse pagamento. Hoje recebem os aposentados e pensionistas com benefícios até um salário mínimo com o número do benefício com final 1. Terça, 2, quarta, final 3, quinta, 4 e sexta, aqueles com final 5. Os demais recebem na semana que vem, assim como beneficiados que recebem mais de um salário mínimo. A tabela completa você pode acompanhar no nosso portal www.ma10.com.br. Voltamos com você, Adalberto. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pela informação. Realmente uma notícia muito boa nessa segunda-feira. São cerca de 30 milhões de beneficiários, portanto, recebendo essa primeira parcela do 13º salário. Eduardo participou conosco aqui do Bom Dia. São 7h07. Olha, foi entregue nesse fim de semana à comunidade da Vila Isabel, na área Itaquibacanga, aqui na capital, uma ponte de concreto que permitirá a locomoção com mais segurança. Antes, os moradores contavam apenas com uma ponte de madeira, que já estava inclusive deteriorada. Foram 4 décadas de espera. Após 40 anos, o sonho para moradores da Vila Isabel virou realidade. A substituição da ponte de madeira improvisada por uma de concreto. Um sonho realizado, a população da Vila Isabel aguardou durante 40 anos para que esse sonho fosse realizado. E hoje nós estamos inaugurando a ponte que tanto reivindicaram ao longo de todo esse tempo. O prefeito inaugurou a ponte acompanhado de secretários e moradores da área. Dona Maria era uma das mais animadas. A ponte de 9 metros de comprimento e 5 de largura, feita em concreto e aço, conta ainda com 1,5 metro de passagem para pedestres, permitindo também com mais facilidade a travessia de pessoas com deficiência, garantindo assim melhor acessibilidade e o tráfego de veículos. Aqui o acesso encurta para a feira, acesso para o hospital, para a escola, os alunos tinham que dar a volta no bairro todo para poder chegar na escola. E hoje não, hoje está trazendo essa facilidade para a comunidade. Além da mobilidade urbana, a obra vai proporcionar a melhoria da prestação de diversos serviços públicos na área, como segurança e saúde, por exemplo. A ausência dessa ponte, ela comprometia a mobilidade e prestação de serviço para toda a população aqui. Então, com o trabalho de urbanização, mais essa ponte, o bairro praticamente ele fica contemplado com todo o trabalho que o prefeito Edivaldo vem desenvolvendo na cidade, com planejamento urbano, a função social que tem esse trabalho de mobilidade. Então, é dessa forma que o prefeito Edivaldo vem conduzindo a gestão aqui na nossa capital. A ponte localizada na Rua do Comércio, no bairro da Vila Isabel, na área Itaquibacanga, vai otimizar o tempo de deslocamento para as pessoas que vivem ou mesmo passam pelo local, já que antes da construção da ponte, as pessoas precisavam dar uma volta imensa pelo bairro para atravessar de um lado a outro da ponte. Confira agora o nosso giro de notícias. Policiais da 5ª Delegacia Regional de Pinheiro cumpriram mandado de prisão temporária contra Tiago Eduardo França, o Camões, de 18 anos. Ele é o principal suspeito da morte do padrasto Jailson Araújo Luz. O crime ocorreu em julho desse ano no bairro do Coradinho, em São Luís, quando a vítima saía de casa para o trabalho. No momento da prisão, Tiago deu o nome falso de Vitor Gabriel Franças e disse que possuía apenas 17 anos. Ainda de acordo com a polícia, Tiago é integrante de uma facção criminosa e também está sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ele deve ser transferido da cidade de Pinheiro para a capital nas próximas horas. Tem início hoje as inscrições para o tradicional Passeio Ciclístico da Pátria. O Passeio Ciclístico do SESC, do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, proporciona um momento de lazer para todas as cidades e tem caráter solidário. Os participantes podem garantir sua vaga no passeio até o dia do evento, 2 de setembro, do 24º BIS no João Paulo. Para efetuar a inscrição é necessário doar 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados ao programa Mesa Brasil SESC.
As obras de requalificação do Centro Histórico da capital estão ajudando a preservar um patrimônio arquitetônico e cultural. Novos investimentos para a revitalização de outros logradouros foram anunciados. Com investimento de 11 milhões de reais, estão previstas a construção de uma praça em frente ao Convento das Mercês e a revitalização do Largo do Carmo e a Praça João Lisboa. Com a nova etapa de obras anunciadas pelo IPHAN, uma das regiões mais antigas da capital será revitalizada. Vamos agora à participação de Silvão Alves aqui no Bom Dia, Silvão. Um ótimo dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos, ótima semana. Silvão, a gente começa falando sobre a apreensão de armas e munições, inclusive. Vamos começar falando sobre esse caso aqui de São Luís, que foi aqui na Chácara Brasil, não é isso? É, exato. Essa foi uma operação feita pelo pessoal do Grupo de Resposta Tática, em apoio à Superintendência da Polícia Civil do Interior, onde localizaram uma família de ciganos, né, uma casa lá na Chácara Brasil. Olha só a quantidade e um de arsenal, não é? Muita pistola, escopeta e farta munição, né? Munição para pistola. O detalhe é que lá tinha também um policial militar, que é o soldado Moraes, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele foi preso também porque, de acordo com a polícia, ele estava dando cobertura, ele era uma espécie de segurança dessa família de ciganos. A polícia decidiu fazer essa intervenção, de acordo com o delegado Armando Pacheco, que foi quem coordenou, ele é o superintendente, que esses ciganos, eles têm uma trajetória muito sangrenta na vida, com uma disputa que tem com uma rivalidade que tem com uma outra família de ciganos, onde se encontram, acabam trocando tiros e resultando em mortes. São mais de 10 assassinatos já no interior da Bahia, aqui no interior do Maranhão, e pelo visto estavam preparados para uma guerra, não é? A partir do momento em que eles estavam nessa casa lá na Chácara Brasil. Os outros, não é? Quando descobrem o local onde eles estão, eles vão lá e isso fatalmente acaba resultando em troca de tiros e muitas das vezes em mortes, né? Assassinatos. E para evitar, a polícia foi lá, fez essa operação e fez a apreensão das armas e a condução de todos esses ciganos lá para a delegacia do plantão central lá do Quatraque. Ô Silvão, nós tivemos também a apreensão de armas no interior do estado, mais precisamente da cidade de Timon. Lá na cidade de Timon, a polícia lá, no caso a Polícia Civil, fez uma apreensão também lá, dessa vez por envolvimento também com o tráfico de drogas. Foram apreendidos lá vários adolescentes, né? E um maior, identificado como Luciano Gomes da Silva, de 18 anos, né? E vários outros adolescentes que estavam com ele. E a polícia encontrou lá uma pistola calibre 380, com 2 carregadores, 26 munições também do mesmo calibre, né? E além de cerca de 500 gramas de maconha, balança de precisão e toda a estrutura que eles utilizavam para manusear, embalar e distribuir droga lá naquela região. Foram 5 adolescentes apreendidos e no caso o Luciano, que é de maior, também foi autuado em flagrante por porte ilegal e também por tráfico de drogas. Boa semana, Silvão. Ok, boa semana, Adalberto. Boa semana a todos. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Agora nós vamos à região Tocantina, as informações direto de Imperatriz, com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, no Maranhão, este ano, a Polícia Rodoviária já recuperou 50 veículos roubados, furtados ou com outro tipo de ocorrência. Aqui na região, o último registro foi a apreensão de um veículo clonado. O caminhão clonado foi encontrado no pátio de um posto de combustível próximo à unidade operacional da PRF em Imperatriz. O veículo havia sido roubado no dia 22 de novembro de 2017, no município de Panelas, em Pernambuco. E um rapaz estava passando pelo posto de combustível, identificou aquele veículo como sendo de um amigo dele. E ele tirou uma foto desse veículo, mandou para o amigo dele e falou: tem um caminhão com as mesmas características do seu, com a mesma placa aqui parado nesse posto de combustível. E o amigo dele viu a foto e falou: não, mas o meu carro está aqui em Peritoró. E aí, uma suspeita grande de ser um veículo clonado. Eles entraram em contato com a PRF em São Luís, lá de São Luís ligaram aqui para a gente, que é a unidade operacional mais próxima do veículo. Uma equipe foi até lá e fez uma identificação veicular nesse caminhão, identificou realmente que ele foi roubado. Com esta ocorrência, já somam 50 registros de veículos recuperados pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Maranhão. Segundo a PRF, boa parte dos veículos recuperados são de ocorrências registradas em outros estados. Principalmente para cidades do interior, onde a fiscalização é menor, com o intuito já de não ser fiscalizados, né?
Mas por isso que a PRF faz esse trabalho nessas cidades menores para tentar recuperar esses veículos e entregar para os donos originais. Falar agora de eleições. Aqui no Maranhão, cerca de 700 pessoas idosas estão aptas a votar nas eleições de outubro, mesmo não sendo obrigadas. Com o objetivo de conscientizar essas pessoas sobre a importância do voto e incentivá-las a ir às urnas, o Ministério Público lançou uma campanha. O voto dessa parcela do eleitorado tem sido cada vez mais decisivo nas eleições. Eu gosto de votar e a gente vai dar um voto para ver se melhora, né? Em todo o país, são mais de 27 milhões de idosos eleitores, cerca de 18% de todo o eleitorado. Só no Maranhão, são 700 mil. A democracia, com todos os defeitos, com todas as mazelas que tem, ainda é de longe o melhor regime político que temos. A participação do idoso no processo eleitoral é importante, por se tratar de um voto carregado de experiência. Terceira idade, o eleitor está mais consciente, né? Sabe mais em quem deve votar, né? Não vota em branco, não, nem anula o voto, não. Vota no candidato. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você desejando uma excelente semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana para todos aí, Imperatriz também. No próximo bloco, eu converso ao vivo com o ex-prefeito de Timon, ex-deputado estadual federal, Chico Leitoa, sobre as eleições desse ano. Tem ainda os bastidores da política com Diogo Tri. E mais, em visita ao Maranhão, Fernando Haddad ratifica apoio de Lula e do PT a Flávio Dino e o Everton. Nós voltamos já depois do intervalo. São 7 horas e 20 minutos de volta. Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Aqui no estúdio eu recebo o ex-prefeito, ex-deputado federal, estadual, o ex-prefeito de Timon, Francisco Rodrigues de Souza, mais conhecido por Chico Leitoa, do PDT. Olá, bom dia para o senhor. Bom dia a todos da Difusora. Bom, nós estamos diante de uma eleição aí, o senhor que inclusive já teve não só a experiência de ter um mandato, mas também de coordenar algumas campanhas políticas no estado. Nós temos uma eleição com um tempo extremamente limitado em relação a outras eleições, e uma eleição onde as pesquisas mostram o eleitor absolutamente indeciso, muitos deles, né? Um número, inclusive, que não tinha registro até então na história do país. Como é que você observa esse aspecto? Veja bem, os acontecimentos Brasil afora com relação à política, eles impuseram à população um quadro de desconfianças. E às vezes, até vendo os pontos positivos, as pessoas desconfiam. Então, no mínimo do mínimo hoje, essa eleição vai exigir do eleitorado uma reflexão. Eu acho que todo mundo é dono da sua vontade, da sua consciência. Precisa, portanto, porque é o voto que define o destino das cidades, das crianças. É o voto que define o destino da população. Então, eu acho que é uma eleição curtinha, boa para quem não tem dinheiro, digamos assim, e com certeza absoluta é uma eleição diferente das outras. Mas aqui no Maranhão, um quadro que se apresenta é uma população que não está tão desatenta assim. Ela não está tão desatenta. Então, olhando aí os resultados, os grupos políticos e o que eles representam, né? E com certeza absoluta teremos um resultado que vai ser correspondente aos anseios da população. Bom, há um espaço também em relação a um desgaste, na verdade, da classe política e, ao mesmo tempo, a gente percebe no eleitor a expectativa em relação ao novo, aquilo que pode representar na política o novo, a nova forma de fazer política, digamos assim. A gente tem isso desde os candidatos à presidência da República, alguns que trazem esse discurso, alguns partidos políticos que mudaram de nome, né, ou de marca, muitas das vezes, para tentar atrair esse eleitor. O senhor entende que há realmente espaço ainda para o novo na política e é importante que o eleitor perceba que novo é esse? Não é somente na idade, né? O que se tem que verificar é as práticas políticas de cada grupo, tá certo? O que cada grupo representa e o que ele pratica quando no exercício dos mandatos ou alguém com a expectativa de assumir. Porque tem gente que tem uma idade pequena, uma idade relativamente pequena, que não tem. Tem gente que tem 30 anos e já passou por 8 partidos. Uma pessoa que passou por 8 partidos, com 30 anos de idade, ele não tem a menor consistência no que está fazendo no processo político. Então, é preciso, de alguns detalhes da política, é preciso que seja visto, porque eles apontam para um comportamento de A ou de B. Agora, claro que tem todo um ambiente
fértil para quem está pleiteando novas posições. Tem todo esse ambiente. Eu acho que a população está atenta e com certeza, eu faço política desde 76. Claro que eu fiz política muito mais intimão, fiquei ali meio na paróquia, mas já ocupei cargos, né? Inclusive no governo do Dr. Jackson Lague, eu fui presidente de autarquia e a gente já vem ao longo do tempo, nesse ano eu completei 34 anos de filiado no PDT, já fui um militante muito mais atuante do que hoje, mas hoje eu sou uma pessoa que eu olho aqui, eu estou assim, ajudando muito o prefeito Luciano, que tem feito algumas coisas assim, revolucionárias em Timon. É uma cidade hoje que tem todas as escolas da zona urbana, as escolas públicas, com ar-condicionado, com toda uma estrutura. É uma cidade que tem todo um ganho com a população, apesar de que é uma cidade complicada. Nós estamos do lado de uma capital e aí a cobrança é de uma cidade de capital. Mas Timon tem dado grandes avanços, né? Depois da gestão do governador, tem sido parceiro dele, parceiro do Luciano, e tem tido muitos resultados positivos. Eu acho que as pessoas olham também para os resultados e remetem para outros aliados. Eu acho que a eleição desse ano é uma eleição que com certeza vai exigir do eleitorado, e eu espero que as pessoas reflitam. Ninguém é dono do voto, ninguém manda em ninguém. Agora, uma coisa que todo mundo tem a obrigação de fazer é essa reflexão, olhar para o que está acontecendo, do que pode acontecer e o que já aconteceu. Então aí, diante dessa reflexão, aí qualquer pessoa pode tomar a sua decisão. O senhor foi prefeito por 2 mandatos seguidos, não é? Não, alternado. Porque não tinha reeleição. Naquela época não tinha reeleição. Mas a gente percebe hoje, por exemplo, em São Luís, os candidatos, os vereadores de São Luís, o número de vereadores que colocam o seu cargo à disposição para cargos como deputado estadual, eles aumentaram em relação à última eleição. Esse é um dado. O outro, o número de deputados estaduais tentando também a reeleição. Enfim, só acho que essa é uma oportunidade que o eleitor tem de parar para pensar, e quando alguém coloca o seu nome, né, para mais um mandato, é preciso considerar o que ficou para trás, mas, ou seja, fazer uma avaliação. É isso que tem que ser levado em conta, né? Os políticos que estão participando da vida da população, os políticos que estão sintonizados com o sentimento e os interesses da grande maioria da população. Eu acho que a população tem que olhar por aí e tem que se decidir. É o que eu estou te falando, é momento de reflexão. As pessoas não podem votar por votar, ou votar por um agrado, ou por alguma coisa dessa natureza, não. Tem que votar em cima de uma reflexão. Obrigado pela presença aqui no estúdio, com a sua experiência como ex-prefeito, ex-deputado estadual, federal e coordenador, inclusive, de campanhas importantes aqui no estado. Agradeço o senhor pela reflexão aí nesse momento que nós estamos aí das eleições, próximas eleições desse ano de 2018. Muito obrigado. Digo eu. São 7h mais 26. O Sistema Difusora de Comunicação continua hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Maranhão. Hoje o entrevistado é Samuel de Itapecuru, candidato pelo PSL. Ele estará às 1h45 da tarde no programa Resenha aqui na TV e às 18 horas no Ponto e Vírgula na Difusora FM. Na sexta-feira o entrevistado foi o candidato Everton Rocha do PDT. O candidato chegou à TV Difusora acompanhado da esposa e de assessores. Antes de começar a entrevista, ele falou sobre a oportunidade de discutir sobre temas importantes para ajudar os eleitores na escolha de seus representantes. Queria agradecer ao Sistema Difusora por ter cedido esse espaço democrático para nós trazermos as nossas propostas. O deputado Everton está tendo a oportunidade agora de levar para todo o Maranhão o que foi que eu fiz como deputado federal, líder da bancada de oposição ao governo Temer. Prestei contas aqui rápidas, por exemplo, das minhas votações, fui contra o impeachment da presidente Dilma, tenho o apoio do presidente Lula, tenho o apoio do Ciro Gomes, tenho o apoio dos movimentos sociais do nosso estado e do governador Flávio Dino. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Etevaldo Júnior, fez perguntas sobre ficha limpa, conjuntura política nacional e políticas públicas sociais. No segundo bloco, no espaço dedicado à participação popular, com perguntas feitas por eleitores nas ruas e previamente sorteadas pelo candidato, os questionamentos foram sobre segurança pública, combate ao feminicídio e legalização do aborto.
Para concluir a entrevista, o apresentador ainda fez perguntas sobre reformas trabalhista e da Previdência. Ao fim, o candidato fez uma avaliação sobre a sua participação no programa. O eleitor precisa saber o que cada candidato pensa sobre os temas mais diversificados possíveis para que ele não seja frustrado amanhã em mandar para lá um representante e na hora não ser decepcionado. Então a gente precisa debater mais, precisa levar as nossas propostas e é isso que eu estou fazendo na minha campanha. Confira agora em ordem alfabética a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta segunda-feira. Flávio Dino, do PCdoB, às 7h, participa de Sabatina ao vivo em emissora de TV. Às 7h30 tem plenária do Trabalho, Assistência Social e Agricultura Familiar. Às 8h, participa de inauguração do Comitê Central de um candidato a deputado federal em São Luís. Maura Jorge, do PSL, pela manhã retorna de Pinheiro. À tarde tem reuniões com a coordenação de campanha às 15h. À noite, gravação de programas às 18h. Odívio Neto, do PSOL, pela manhã tem reunião com coordenação de campanha na sede do PSOL no Coafuma. À tarde, grava programas para TV, rádio e mídias sociais. Às 7h, participa de plenária para atualização da agenda de campanha na sede do PSOL. Ramon Zapata, do PSTU, às 7h tem panfletagem no bairro do Coafuma. Às 18h, na Coab. Às 19h30, participa de reunião da coordenação de campanha. Roberto Rocha, do PSTB, às 11h45, participa de entrevista em emissora de TV e às 14h tem reunião no comitê. Rosiana, do MDB, às 10h, participa de sabatina promovida por um jornal da cidade. Meio-dia, grava programas de rádio, TV e redes sociais. O candidato a vice-presidente pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, finalizou aqui no Maranhão o primeiro giro pelo Nordeste na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula. Acompanhado da deputada Emanuela Dávila, ele participou de um ato de campanha na capital maranhense. O local escolhido para o evento foi a Rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís. Estrela que é símbolo da bandeira do PT. O ex-prefeito de São Paulo é vice da chapa presidencial de Lula. Fernando Haddad veio ao Maranhão ao lado de Manuela Dávila, o plano B do grupo, caso a candidatura de Lula seja indeferida. O Maranhão é que está no caminho certo. O Maranhão com o Flávio é que coloca as pessoas, as mulheres, a juventude, o nosso sonho de sociedade em primeiro lugar. O candidato à reeleição ao governo do Maranhão, Flávio Dino, participou do ato eleitoral. Nós apresentamos um projeto de desenvolvimento com justiça social, governo sério e honrado fazemos no Maranhão e ao mesmo tempo desejamos que o Brasil volte a crescer, a economia volte a crescer, gerar oportunidades. Consideramos que essa união hoje entre a campanha do presidente Lula e a nossa campanha é aquilo que o Maranhão e o Brasil precisam. Nós temos um rumo social, um rumo que garanta que os mais pobres, aqueles que menos têm, sejam o objetivo principal do governo. Por isso nós estamos aqui unidos. Hoje o presidente Lula é representado pelo seu vice, Fernando Haddad, também pela deputada Manuela Dávila, uma grande união em favor do Brasil, em favor do Maranhão. O candidato ao Senado pelo Grupo Dino destacou a aliança com o candidato Lula. O Haddad, o Everton, a Manu, junto com o Flávio aqui representados, nós somos de um campo político responsável. E todos nós estaremos juntos no segundo turno para derrotar essa elite que aí está. O candidato à vice-presidência da chapa Lula, acompanhado do governador e candidato à reeleição, Flávio Dino, e também da Manuela Dávila, do PCdoB, falou para milhares de pessoas aqui no Centro Histórico de São Luís. A alegria que eu vou transmitir para o presidente Lula, que mandou um recado em apoio ao Flávio Dino, ao Everton, e mandar um abraço para os maranhenses. Participa aqui do Bom Dia, John Coutrinho. Olá, John, bom dia para você. Olá, Adalberto, olá a todos, bom dia. Sexta-feira para cá, os candidatos ao governo do estado intensificando a agenda. A gente conferiu a presença aqui de um presidenciável, né? A chapa aí do Lula, o Haddad, mas houve uma movimentação intensa no fim de semana, não poderia ser diferente, né? Com certeza, em relação a esse ato aí do Haddad, apenas para quem não conhece, Fernando Haddad, claro, que estamos assistindo aqui, nos acompanhando. Fernando Haddad é o ex-prefeito de São Paulo e já foi ministro da Educação. Hoje ele é o plano B do PT, caso o Lula não seja candidato a presidente. O Fernando Haddad será o candidato a presidente
com a Manuela Dávila, vice, que é do PCdoB. Hoje, Fernando Haddad digamos assim, temporariamente vice do Lula, mas caso a Justiça Eleitoral, o TSE, não permita que o Lula seja candidato, o Fernando Haddad será o candidato a presidente do PT. E nesse ato, Adalberto, aqui, que ele veio aqui na sexta-feira e continuou até sábado em Viana, o Fernando Haddad, virtual candidato a presidente da República, declarou, ratificou e confirmou o apoio do PT, o apoio dele e o do Lula, claro, ao governador Flávio Dino e também ao Everton como candidato ao Senado do Lula, do PT e, claro, com apoio do Haddad. Então, fica delimitado, Adalberto, aqui no Maranhão, quem são os candidatos do Lula e do PT. Porque muitos candidatos aí estão dizendo, eu tenho o apoio do Lula, eu apoio o Lula e o Lula me apoia. Mas como o Fernando Haddad disse, nesse ato, ele já veio com a mensagem do Lula, já conversou com o Lula, e o Lula disse que no Maranhão os candidatos dele serão Flávio Dino ao governo e o Everton ao Senado. E, claro, os outros candidatos aí fazem parte da coligação de deputados do PT, junto com essa coligação de partidos do Flávio Dino. Portanto, aí essa visita do Haddad foi, além disso, para confirmar esse apoio político, para também tornar o nome dele mais conhecido aqui no Maranhão e na região Nordeste. Os outros candidatos ao governo do Estado também tiveram agenda intensa no fim de semana, né? Tiveram, Adalberto. Por exemplo, ontem a candidata ao governo pelo MDB, Rosina Sarney, teve uma agenda dela, claro, na cidade operária, uma carreata, e o Roberto Rocha, ele fez também uma carreata na cidade de Bacabal. Esses foram os atos de campanha aí desses candidatos, do Rosina Sarney e do Roberto Rocha. Ô John, ainda falando sobre o Partido dos Trabalhadores, a alta do Lula nas pesquisas reabriu aí no PT essa discussão, essa possibilidade, a ideia aí de substituí-lo, de manter realmente essa candidatura pelo menos o máximo que puder, né? Exatamente. Os resultados das pesquisas, as últimas pesquisas divulgadas, Adalberto, registradas, claro, apontaram uma alta do presidente Lula. Mesmo ele preso ali, mesmo não fazendo campanha, mas as pesquisas indicaram aí que ele cresceu bastante, né? Houve uma alta significativa e aí isso animou muito Lula, né? Claro, ele ficou muito animado ali quando soube dos resultados da pesquisa e ele ainda mantém a tese, reforçou mais ainda a tese de insistir até o último momento com o nome dele. É claro que o Fernando Haddad, ele precisa aí ser mais conhecido, mas nas pesquisas ele ainda não teve um número expressivo de votação, mas é o Lula aí que lidera as pesquisas com folga em relação aos adversários e, claro, eles vão insistir até o último momento com o nome dele. Ô John, deu na Veja o último pedido político de Sarney, o pedido de respeito da candidata Rosiana ao seu nome? Exato. A mídia nacional divulgou algumas reportagens, Adalberto, neste final de semana, e a revista Veja, Circulação Nacional, divulgou que o ex-senador José Sarney está fazendo o último pedido, ou seja, aos seus aliados, no sentido de apoiar a sua filha candidata ao governo, Rosina Sarney. Ou seja, o Sarney, ele que veio para o Maranhão, aos 88 anos de idade, hoje ele passou ali vários mandatos como senador no Amapá, transferiu seu título eleitoral para o Maranhão e aqui, como sobrevivência política do Grupo Sarney, ele está apostando todas as fichas na eleição da Rosiana ou do Zequinha Sarney ao Senado. E ele tem insistido, tem ligado, tem mantido contato com lideranças, no sentido, Adalberto, como ele próprio diz, olha, esse é meu último pedido para vocês, apoiem a minha filha na candidatura deste ano, talvez eu saia da política e não faça outro pedido que não seja esse. Em relação a Rosiana, ela tem pedido respeito ao nome dela, ela diz que a família dela é uma coisa e Rosina é outra, ou seja, porque tentam associar muito família Sarney, Rosina Sarney, e ela acha que tem que se diferenciar porque ela é uma coisa, a família dela é outra, e acha que não deve se misturar. É claro que a família Sarney, Rosina Sarney foi candidata, foi governadora por 4 mandatos, tenta o 5º mandato, e aí não tem como não associar, claro, o nome dela à família, mas esse foi o pedido que ela fez aí, que respeitasse o nome dela e da família dela, Adalberto. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. São 7h38. No próximo bloco vamos falar de esporte. O Sampaio quebrando uma sequência de derrotas, batendo o Paysandu, teve técnico demitido, enfim, já a gente vai falar com o Laércio Júnior sobre isso. E no Maranhão, um encontro importante de startups dirigidas por mulheres. Nós voltamos já.
7h41 de volta, Bom Dia Maranhão, no seu último bloco agora para falar de esporte. Laércio Júnior, bom dia para você. A gente esperava tanto por essa vitória, ainda bem que ela veio e foi fora de casa, um resultado extremamente importante, hein? Fim de semana maravilhoso para o Sampaio Corrêa. Aliás, a rodada foi toda boa para o Sampaio Corrêa. Vamos começar mostrando como foi a vitória fora de casa após 12 rodadas da Bolívia Querida na Série B. O Sampaio, enfim, respira na competição. Jogo na Curuzu. Um clássico para espantar a crise dos dois lados, em um duelo direto na luta contra o rebaixamento. No primeiro tempo, o gramado encharcado devido à intensa chuva da tarde de sábado em Belém atrapalha o jogo. Mesmo assim, o Sampaio é melhor. Neste vacilo do goleiro Renan Rocha, Mateuzinho quase abre o placar. O Paysandu responde com Pedro Carmona. O toque de cabeça passa à esquerda de Busato. Depois uma confusão dentro da área que o Sampaio se safa. Sobral arrisca de longe para fácil defesa de Renan Rocha. Do outro lado, Busato tem mais trabalho no chute de Tomás. Sobral cruza. O rebote da zaga é nos pés de Mateuzinho, que isola. Na melhor chance do primeiro tempo, Jocinei cobra falta. Rogério desvia e Renan Rocha vai buscar no canto. No segundo tempo, o Paysandu tem logo uma boa chance. Busato volta a aparecer bem. Mas como na primeira etapa, o Sampaio segue melhor. Bruninho invade a área e dá trabalho para o goleiro. Sobral tenta de falta. Renan Rocha resolve jogar para fora. Mas aí aparece Julinho. Mistura de raça e de habilidade. O primeiro cruzamento para na defesa. A bola volta para ele, que dessa vez acha William. Toque de artilheiro. Toque de centroavante. Sutil. 1-0 Bolívia Querida. O Paysandu ensaia uma pressão, Busato garante o resultado. No fim, a arbitragem ainda erra na anulação deste gol de Bruninho. Repare que o goleiro caído e mais um defensor dentro do gol dão condições de jogo para o atacante boliviano. Paulo Roberto Santos reclama e é expulso. Na sequência, outra lambança. Adilson Goiano nem falta faz, reclama e leva cartão amarelo. E logo na sequência, o vermelho. Mesmo contra a arbitragem no fim, o Sampaio volta a vencer após 12 jogos e respira na Série B. Final, Sampaio 1, Paysandu 0. No fim do jogo, voltou a ser aquela velha Belém do Pará, a velha Curuzu, jogando contra a arbitragem também. Ô Laércio, a gente já viu vários erros e tudo, é normal, né? Faz parte do jogo. Agora, o que foi feito aí no final do jogo foi criminoso. Isso é criminoso, né? O goleiro dava total condição e o jogador que estava na linha. O Bruninho recebeu a bola, no mínimo, na mesma linha do goleiro. O gol deveria ter sido validado para a vitória ser mais tranquila do Sampaio por 2-0. E o lance com o jogador do Sampaio nem falta foi, né? Nem falta, ele cercou. Né? E o Paulo Roberto já estava chateado com o gol anulado, reclamou de uma outra falta no Bruninho e terminou excluído. Ele não vai ficar no banco de reservas na partida de sexta-feira contra o CRB. Vamos ouvir o que disse o treinador do Sampaio Corrêa, Paulo Roberto Santos, logo após a grande vitória. A primeira dele como comandante da Bolívia Querida. Precisava muito da vitória, mas o adversário precisava tão ou mais do que nós, até porque está numa condição um pouco melhor e estava jogando dentro de casa. Então nós sabíamos que a estratégia a ser usada pelo adversário seria essa. Até eu esperava que eles viessem com 2 atacantes de lado rápidos, velozes, não vieram. Eu acho que isso aí também nos ajudou muito no quesito de tirar a velocidade um pouco do jogo, apesar de que o campo, da maneira que estava, não tinha como você implementar muita velocidade, mas eu acho que, na verdade, no primeiro tempo nós conseguimos o controle, que era o que nós queríamos, e no segundo tempo nós adiantamos um pouco mais, procuramos marcar no último terço de campo a saída de bola do adversário, e quando fizemos gol, aí sim nós retardamos um pouco, baixamos as linhas e tivemos a oportunidade de fazer até o segundo. Análise perfeita do treinador, teve a estreia do Eloíra. Eloíra entrou muito bem no segundo tempo da partida contra o Paysandu e vai ajudar bastante o Sampaio Corrêa nessa caminhada para fugir do rebaixamento. E a rodada foi toda boa. Dos times que estão lá embaixo na tabela, só o Sampaio Corrêa venceu. Veja agora os gols da Série B. No Couto Pereira, o Oeste surpreendeu o Coritiba, vitória por 2-0. Gols de Maciel e Marcinho, ainda no primeiro tempo. Em Florianópolis, bom resultado para o Sampaio. Zé Augusto abre o placar para o Brasil de Pelotas. O empate do Figueirense vem com Felipe Amorim, final 1-1.
O Brasil segue na zona do rebaixamento com 25 pontos. Em Goiânia, mais um bom resultado. Derrota do CRB para o Atlético Goianiense. Gol de André Luiz. Em Campinas, Guarani e Ponte Preta não passaram do 0-0. Em Sorocaba, mais um resultado favorável ao tricolor maranhense. Derrota do São Bento em casa para o Avaí. 1-0, gol de Rômulo. O São Bento é o 18º colocado com 25 pontos. A sequência de bons resultados segue em Maceió. Daniel Costa abre o placar e John Clay marca 2 gols. Final, CSA 3, Criciúma 0. O Criciúma está em 14º, mas tem os mesmos 25 pontos de São Bento e Brasil, que estão na zona do rebaixamento. No clássico goiano, grande vitória do Vila Nova, 3-0 no Goiás. Gols de Alain Mineiro, Alex Henrique e Helder. Na Arena Castelão, Lucas Ramon abre o placar para o Londrina. De pênalti, o Fortaleza empata no segundo tempo com Bruno Melo. A virada vem no sufoco e no finalzinho. Gustavo sempre ele, volta a ser decisivo. Final, Fortaleza 2, Londrina 1. O Fortaleza segue em primeiro, agora com 46 pontos. E ainda tivemos um empate em 0-0 entre Juventude e Boa Esporte em Caxias do Sul. O Boa Esporte segue na lanterna e o Juventude ainda ameaçado pelo rebaixamento. Pois é, rodada interessante, Sampaio Corrêa o único a vencer e diminuiu uma distância que era de 7 pontos para a fuga da zona do rebaixamento. Essa distância agora é só de 4 pontos. E um detalhe, hein? O Sampaio vencendo o CRB fora de casa na sexta-feira, dependendo da combinação, uma nova combinação favorável, já pode sair da zona do rebaixamento se vencer o Brasil no jogo marcado para terça-feira, dia 4, aqui em São Luís, hein? Maré boa, tomara que tenha essa boa sequência, né? Só que um empate lá, Adalberto, não deixa de ser bom resultado. Claro. Sampaio empatando lá e conquistando uma vitória diante do CRB do Brasil aqui, continua bem na Série B do Campeonato Brasileiro e é isso que o Sampaio tem que fazer, diminuindo essa distância para a fuga do rebaixamento a cada rodada. Valeu, Lécio. Boa semana para você. Um abraço e amanhã nós vamos preparar o material da Série C, hein? Os times do Nordeste não conseguiram subir, mas o Pimentinha foi fundamental no acesso do Botafogo de São Paulo. Assunto para amanhã aqui no Bom Dia. Valeu, Lécio. Um abraço. São 7 horas e mais 49 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá? Começando por São Luís, a capital maranhense. Hoje, segunda-feira, São Luís tem céu parcialmente nublado a claro, probabilidade de chuva sobre pontos isolados da ilha. Hein? A mínima em São Luís, 24, a máxima 36 graus. Agora, Imperatriz, poucas nuvens e ausência de chuva. A mínima em Imperatriz, 24, a máxima 35 graus. Em Caxias, mínima de 22, máxima de 37. E lá em Caxias, nós teremos hoje, lá em Caxias temos tempo bom, portanto, nessa segunda-feira. Vamos falar mais 3 cidades. Bacabal, em Bacabal, poucas nuvens, sem previsão de chuva, a mínima de 23, a máxima de 36 graus. Em Balsas, na região sul, tempo bom para essa segunda-feira, hein? Mínima 25, máxima 37 graus. Em Barra do Corda, nós temos tempo bom também lá em Barra do Corda, com a mínima de 23, a máxima de 37 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Agora veja como fica a tábua de marés. Na madrugada, 1h22, maré baixa com 0,6 metros, às 7h20 da manhã, maré alta 5,8 metros. Às 13h42, maré baixa 0,4 metros e 19 horas e 39 minutos, nova maré alta com 5,6 metros. Olha, muito tem se ouvido falar nas empresas, né? Muito tem se ouvido falar em empresas startups. São empresas novas, até mesmo embrionárias ou ainda em fase de constituição, que contam com projetos promissores ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. Nesse fim de semana aconteceu em São Luís um encontro dessas empresas, com diferencial, hein? Todas dirigidas por mulheres. Foram 54 horas de muito trabalho, raciocínio, concentração para colocar projetos em prática. Esta foi a 5ª edição do Startup Weekend de São Luís, desta vez voltada para as mulheres. Nós acreditamos que o Startup Weekend Woman, ele é um ponto de conexão entre mulheres para o empoderamento feminino. E nós acreditamos que nessas 54 horas, né, é um evento imersivo de 54 horas, onde ideias são trabalhadas. Das quase 70 pessoas inscritas no evento,
A grande maioria foram mulheres, cerca de 75% dos participantes. Aqui a gente está tendo a oportunidade de ter adolescentes com a gente, onde a gente aprende com elas e eles aprendem com a gente também. Então a gente passa a pensar não só para o universitário, mas como para o estudante do ensino médio, o profissional já da área. Então isso está sendo muito bom porque a gente consegue entender de vários ângulos quais os diversos problemas que se encontram hoje. Segundo a organização do Startup Weekend Roma São Luís, o evento só vem crescendo ao longo dos anos. O evento tem crescido porque as pessoas aqui em São Luís elas estão começando a se identificar com esse movimento de startups e empreendedorismo. Um mercado crescente em todo o mundo. Segundo a Associação Brasileira de Startups, em parceria com a Blitz Start, em levantamento feito em 2013, no país, são mais de 55% dos jovens com idade entre 20 e 23 anos participando de pelo menos um projeto de startup. O mercado em 2015 movimentou cerca de 2 bilhões de reais em todo o país. A troca de experiências é fundamental. O Startup Weekend de São Luís contou com a participação de pessoas de outros estados. Foi o caso desta jornalista, Iana, veio de São Paulo. Ela montou em 2015 uma empresa para auxiliar as pessoas interessadas em projetos de programação. Em São Luís, ela veio falar do projeto inovador e compartilhar da sua experiência no ramo tecnológico. Eu sou fundadora da Programaria, que é uma empresa que empodera mulheres com tecnologia e programação, justamente pensando também no mesmo raciocínio que o Startup Weekend Women, essa edição do Women tem, que é trazer mais mulheres para esse setor de inovação, de tecnologia, de programação. Muito legal a participação feminina, encontros como esse, né? Esse não é o primeiro encontro, eles acabam contribuindo para unir essas pessoas que já trabalham nessa nova forma de economia. Aliás, a gente tem a economia mudando, né? Em tempos de sustentabilidade, a economia que não pense apenas no individual, na verdade que quebra esse tabu. A ideia é pensar coletivamente as pessoas, né? A união faz realmente a força, você viu aí na reportagem como é que funciona ali, não é apenas porque foi um encontro não, no dia a dia é assim que essas empresas funcionam, né? Uma nova mentalidade, uma nova forma e mais, um espaço aberto importante para a juventude, novas ideias, talentos novos que surgem aqui no nosso estado, portanto, nessa nova modalidade, podemos dizer assim, que já é uma realidade no mundo inteiro, no Brasil também, aqui no Maranhão começa ainda bem a crescer, principalmente nos últimos anos. No Bom Dia Maranhão, desta terça-feira, você vai ver uma reportagem especial de Daniela Bandeira, falando a respeito do nosso laboratório forense, que é um dos destaques. Maranhão foi um dos últimos estados a entrar nessa rede hoje que existe no país, desse tipo de laboratório, mas você vai ver amanhã como que a tecnologia está sendo aliada para, inclusive, desvendar vários crimes, enfim, como que isso tem ajudado a polícia, inclusive, a descobrir autores de diversos crimes, como que funciona isso aqui. O Maranhão tem sido destaque, inclusive, em relação ao Brasil, nesse trabalho realizado. É a ciência, né, a favor da comunidade, mais uma vez. São 7 horas e 54 minutos. Outras notícias no Portal M10. A gente se encontra amanhã, às 7 horas da manhã. Boa semana para você.